Boa noite, estamos ao vivo aqui no Instagram do Fotografia Afetiva. Vocês quase não me vêm fazendo live por aqui, né? Aliás, é uma das raras lives que eu vou fazer e eu tô a fim de começar a fazer algumas lives por aqui. E por que eu tô fazendo aqui no Fotografia Afetiva? Normalmente eu faço lá na escola, né? Como vocês sabem, eu tenho uma escola de fotografia, a Escola Holística de Fotografia, e eu faço as lives por lá sempre, eu faço para os fotógrafos. E aí a gente vai falar sobre finanças. Lá na escola eu tenho um quadro chamado Desmistificar, né? E a gente vai sempre trazer um tema para começar a cair por terra todos aqueles mitos, sabe? O que é mito? Basicamente é uma crença, é algum pensamento que a gente tem sobre alguma coisa e por isso ela é uma crença assim histórica, ou seja, vem de tempos atrás. E aí por a gente acreditar naquilo, às vezes a gente acaba paralisando a nossa vida em diversos setores. Hoje eu escolhi trazer a Luciana Fior, do @Domine Suas Finanças. Ela é considerada a personal trainer das finanças, minha mentora também de finanças. Então ela tem o @Domine Suas Finanças, lá onde ela fala muita coisa, não só para quem é autônomo, mas para todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Como eu sou autônoma, o meu público, os meus fotógrafos, eles são autônomos. E aqui no Instagram do Fotografia Afetiva eu tenho muitas mães. Então o meu público ele acaba sendo basicamente o mesmo, com a diferença é de que a gente tem o público das mães, né? A gente tem um público normal, vamos dizer assim, e a gente tem os fotógrafos. Eu costumo brincar assim, eu tenho dois públicos. Tem uma gente que é normal e tem fotógrafo, então eu brinco com a galera assim. Então já que a gente pode falar de finanças e falar especialmente para autônomos, porque os autônomos eles acabam ficando muito refém do tipo, mas eu não tenho salário fixo, eu não tenho renda fixa, como que eu faço para fazer uma reserva financeira, como que eu faço para, sei lá, montar alguma coisa para minha aposentadoria, pago o INSS, não pago, abro um MEI, então assim, muita coisa. Talvez não dê tempo de falar tudo aqui, porque é muita coisa, é muito assunto, mas eu quero trazer para cá, para Fotografia Afetiva, essa live, porque eu acredito que vai servir tanto para fotógrafo quanto pra gente normal, vamos dizer assim. Então tem uma galera entrando aí, eu tô vendo cliente, eu tô vendo fotógrafo, né? Boa noite, galera. Quem foi chegando aí vai dando boa noite e aproveita, vai nesse coraçãozinho aí e tasca o dedo no coração, porque vai entregar essa live para mais gente. Falar sobre dinheiro é um tabu muito grande, mais do que sexo. Vocês acreditam nisso? Eu tava assistindo um vídeo da Lu essa semana e ela fala que 60% dos brasileiros estão endividados, mas não se fala nisso. As pessoas têm um tabu de falar sobre dinheiro, então fala-se às vezes mais de sexo do que se fala de dinheiro. E, gente, pelo amor de Deus, dinheiro é o que é liberdade, dinheiro é energia. Então, às vezes a pessoa tem um tabu, né, porque foi incutido, isso de novo, crenças, né, valores antigos, mitos sobre dinheiro, de que dinheiro é sujo, de quem é rico não vai para o céu, de que se tem muito dinheiro é porque fez alguma coisa errada. Então, muitas crenças enraizadas. Isso a galera lá da fotografia já está cansada de me ver falar, que eu falo sempre de crenças limitantes. Mas eu quero trazer isso agora também para Fotografia Afetiva, que eu tenho muito cliente, eu tenho muitas clientes mulheres. 80% do meu público é mulher. Aqui eu fiz uma pesquisa outro dia, eu tenho 80%, e grande parte delas tem um negócio próprio, é autônoma. Então acho que essa live vai servir para muita gente. Então, boa noite. Se alguém falando assim, eu tô ansiosa, gente, as palavras têm poder, nada de ansiosa. Troca a palavra ansiosa por animada. Então, assim, não tô ansiosa não, tô animada. Quem é meu aluno já sabe, né? Não tem nada de ansiosa não, tô animada. Então, vamos fazer o seguinte, o tema da live, eu tenho uma colinha aqui, né? Preciso de um roteiro, né? Fotógrafo, essa coisa de ter roteiro, uma coisa de fotógrafa. Então, o tema é os mitos sobre finanças que afastam os autônomos de ter a vida financeira que desejam, tá bom? A Eliane Lima tá falando que o sonho dela é ter o próprio negócio. Então, vamos transformar esse sonho em realidade aí, só que para isso precisa de planejamento. Esse planejamento vai te dar segurança. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Lu aqui agora. Lu, me dá um alô aí para eu poder te chamar aqui no convite. Eu já vi que você entrou, mas agora tem um monte de comentário aqui que eu não tô te achando mais. Vou esperar você dar um alô aí para te chamar. E aí, gente, vou fazer o seguinte, enquanto a Lu estiver falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários, porque como fica a tela dividida, vai ficar muito na frente dela, então vocês não vão conseguir ver por causa dos comentários.
Então, na hora que ela estiver falando, eu vou tirar os comentários e em algum momento depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então vamos lá, ela me chamou aqui, eu vou convidar. Como é que faz aqui? Ok, fiz um convite aqui. Vamos ver, tá conectando aqui. Essa live vai bombar. Ei! Tudo bem? Oi, Lu, tô te ouvindo, mas eu não te vejo. Sério? Oi, eu não tô te vendo, eu só tô ouvindo. Vocês estão vendo a Lu? Agora sim. Ei! Tudo Aê, bem? tudo bem? Boa noite. Uma honra e alegria estar com você aqui, que é a minha mentora. Obrigada. Conheço a Lu já tem um ano e meio, mais ou menos, né? Quando eu entrei lá no programa dela do Domine Suas Finanças. Considero como mentora, e especialmente não é só sobre o programa, mas também a forma que você acredita nas coisas. Você fala muito sobre os pensamentos paralisantes, né? Sobre as crenças que limitam, trabalhando com o poder das afirmações do pensamento positivo, que muita gente acha que é balela, que é o papo da galera Haribo, só que não, isso faz toda a diferença, né? Então, quero, Lu, que você se apresente, né? E a gente vai começar essa live aqui. Vamos embora, vamos botar, vai ser um bate-papo muito bom aqui. Bora. Obrigada, Aline. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que bom estar aqui com você. A gente já fez uma live juntas, onde você contou um pouquinho da sua história como superdominadora, né? E aí eu venho aqui hoje para Sim. ajudar os autônomos, não só os fotógrafos que te seguem, as pessoas normais, como você falou também. E o pessoal que me segue, que me acompanha, tem bastante autônomo. E os autônomos tem muitos, eu chamo de pensamento paralisante, né? Que é aquilo que a gente acredita e que de alguma maneira paralisa a gente de ter o resultado que a gente quer. Eu vejo que os autônomos têm muitos pensamentos paralisantes com relação às finanças, porque pensam muitas coisas que acreditam que não é possível para o autônomo ter a vida financeira que ele quer, ter muito dinheiro, usar o dinheiro que ele quer, ter uma previsibilidade, sabe? Realizar sonhos, se planejar para realizar sonhos, investir. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar, lidar com esses mitos, porque senão eles viram verdadeiras, assim, pedras no caminho do autônomo e ele não consegue, então, ter a vida financeira que quer, simplesmente porque ele acredita que não é possível. E o que você falou, essa coisa do pensamento positivo, eu, claro, acredito, você sabe que eu acredito em lei da atração, quanto que isso atrai, mas tem a ver também com neurolinguística. O que a gente fala, o que a gente pensa, aquilo se traduz nas nossas atitudes. Então, a minha decisão, ela começa no meu pensamento. Então, eu não faço um negócio sem pensar. Por mais que a gente diga, fiz sem pensar, não, não fez. A gente pensou rápido e parece que nem pensou. Mas a gente pensa e depois Sim. faz. E depois que faz, é que tem o resultado. Então, os resultados da nossa vida, eles começam no pensamento. Então, se eu penso que não dá, não vai dar. Isso não é só lei da atração que eu acredito. É neurolinguística, é ciência, é resultado mesmo. Sim, exatamente isso, essa questão de ser um resultado. E eu costumo falar para os alunos, até com clientes mesmo, que a gente acaba entrando numa conversa, eu estou fotografando, eu entro numa conversa com eles, que parece assim, que é amigo de longa data. E aí eu falo alguma coisa dessa questão do pensamento, e eu dou exemplos da minha própria vida, de quando eu tinha pensamentos em relação a tudo, não só a dinheiro, mas ao pensamento, por exemplo, às vezes me pensei, ah, Aline, como é que você conseguiu na fotografia saiu lá, não sabia nada e tinha um emprego, tinha uma filha pequena, como é que você conseguiu? Lá atrás eu não tinha ideia, mas a questão de eu pensar como eu queria a minha vida, eu direcionei, eu queria me tornar de fato referência na fotografia de casamento lá atrás, eu depois queria me tornar referência na fotografia de família, só que antes eu não sabia que existia essa coisa da programação neurolinguística, eu vim saber alguns anos depois eu falei, nossa, isso faz sentido. E aí, estudando isso, a gente acaba potencializando. E aí eu comecei a levar isso para as finanças, porque eu pensei assim, nossa, se não deu certo até agora desse jeito que eu estou pensando, eu vou fazer de um jeito diferente. E aí, assim, você me caiu, assim, de paraquedas, né? Literalmente, porque o fato de eu ter escolhido e decidido que eu queria fazer diferente, eu atraí, porque eu não conheci você com um patrocinado passando no Instagram. Eu conheci você numa outra live que alguém citou o seu nome. Então, eu entrei naquela live muito por acaso, e aí alguém falou do seu nome.
Então, no momento em que eu escolhi, eu decidi que eu ia fazer minha vida financeira diferente, as coisas começaram a aparecer. E quando as pessoas falam pensamento positivo, isso é balela, é porque às vezes você pensa, você escolhe o que você quer, a oportunidade passa aqui na sua frente e você não age. Porque não adianta só pensar positivo, né, Lu? A gente tem que agir também, na verdade. Com certeza. E para os mais céticos, de repente tem um pessoal mais cético. Eu sei que quem me segue curte essa vibe da lei da atração, acredita que essa coisa que a gente fala assim, ai, do nada, a gente sabe que não foi do nada, a gente sabe que a gente estava canalizando nossa energia para aquilo, vibrando naquilo e por isso aquilo apareceu. Mas para os mais céticos, vamos pensar num exemplo. Quando a gente, sei lá, põe uma blusa listrada, preto e branco. Aí a gente sai na rua de blusa preta, preto e branco listrada. A gente vai ver outras pessoas de blusa preto e branco listrada e vai achar que, caramba, todo mundo escolheu a mesma blusa. Mas se a gente tivesse de blusa rosa, a gente não teria visto as blusas preto e branco listrada. Então, também tem a ver com aonde a gente coloca a nossa atenção. Então, se você coloca o seu foco em alguma coisa, você coloca a atenção em alguma coisa, você está mais conectado com aquilo e você começa a enxergar mais sobre aquilo. É como se sua mente se expandisse mesmo, sua visão se abrisse para coisas que você não está enxergando. Então, eu acho que, já começando assim a nossa conversa para os autônomos com relação às finanças, os autônomos, quando eles dizem que, para mim não dá, porque meu dinheiro entra picado, porque eu nunca sei quanto eu vou ganhar, porque é muito difícil, porque no Brasil é assim mesmo, porque está todo mundo endividado, porque o normal é ser lascado mesmo. Quando a gente diz tudo isso, a gente está automaticamente se fechando para as possibilidades. Porque, por exemplo, você me conheceu eu falando de um curso, eu dou curso de graça, tenho curso pago, você fez o curso pago também. Mas quando você se depara com alguém, por exemplo, querendo te ensinar, se você está conectado pensando, não, existe um caminho, eu só não encontrei ainda, e você está buscando, você para ouvir aquilo. Foi o que aconteceu com a gente, foi assim que você me conheceu. Agora, se alguém vem com alguma informação e que você está com aquele pensamento paralisante e aquilo não serve para você, você se fecha, você vai ver que você vai ter um olho, um olhar para aquela pessoa de que aquilo é conversa, ou de que aquela pessoa está querendo te enganar. Eu recebo umas mensagens assim no meu perfil, sabe? Até parece, querendo enganar os outros, tá querendo isso, querendo aquilo. Cara, tá tudo bem, essa pessoa não está no momento dela, essa pessoa não está conectada ainda, buscando. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que você fez. Tomar uma decisão de fazer diferente. Né? E é muito clichê a gente dizer atitudes iguais, resultados iguais. Mas é clichê, mas a gente faz. A gente quer emagrecer e continua agindo do mesmo jeito com a nossa saúde. Né? A gente quer ter uma saúde melhor, continua se alimentando mal, sem fazer exercício. A gente quer ter uma vida financeira melhor, mas não dedica 5 minutos para pensar na vida financeira, porque a vida... Né? Tem muita coisa para fazer, não dá tempo, mas todo mundo tem 24 horas. Então, se dá tempo para algumas pessoas, essas pessoas estão fazendo algo de diferente. Então, foi o que você fez. Esse é um primeiro passo importante. Eu decido agora me abrir para possibilidades de dominar minha vida financeira. Porque se tem algum autônomo, e tem, você hoje é a prova, se tem algum autônomo que domina as finanças, então é porque dá. Verdade. E aí, eu hoje estava lá no grupo do WhatsApp dos fotógrafos, né? E eu falei assim, vou perguntar aqui, vou lançar uma pergunta aqui, qual é o desafio de vocês em relação à vida financeira? Então, recebi algumas aqui, assim, se eu for ler todas, elas se mesclam. Mas, por exemplo, a questão da imprevisibilidade das receitas. Eu vou ler uma de cada vez, porque senão... Mas, assim, acho que todas elas, no final, elas se complementam. Eu tenho dificuldade com a questão da imprevisibilidade das receitas, e isso se torna um desafio para lidar com as metas de gastos e provavelmente também, não só de gastos, mas também de investimentos, outras coisas também. As pessoas ficam com muito medo de como vou pagar as contas, né? Então, a primeira pergunta, vamos dizer assim, primeiro mito, né? Essa imprevisibilidade das receitas. É imprevisível mesmo, Lu? Vamos Pois lá. é, então, a vida é imprevisível, né, Aline? A vida é imprevisível. O que pode acontecer de hoje para amanhã na minha vida? Não sei. Eu consigo lidar com aquilo que eu tenho controle. Eu estou mais em casa, porque eu tenho controle de ficar em casa, não me expor, por exemplo, né, à pandemia. Eu tenho controle sobre as minhas finanças, eu tenho controle sobre o que eu vou comer, a hora que eu vou dormir. São coisas que eu tenho controle. Então, eu consigo imaginar como vai ser o meu dia de hoje para amanhã, porque eu estou olhando para aquilo que eu tenho controle.
Só que muitas vezes a gente acha que tem coisas que a gente não tem controle e tem. Então, assim, a vida é imprevisível mesmo. Então, eu vou precisar aprender a lidar com aquilo que eu tenho controle. Na vida do autônomo, o que ele tem controle? Bom, primeiro, ele pode ter controle sobre as finanças dele, sim. Você falou aí em meta de gastos, né? Definir metas de gastos é uma coisa importante. Eu, às vezes, escuto perguntas de autônomos assim: como é que eu faço para dominar minha vida financeira se o meu dinheiro entra picado? E aí eu sempre brinco e digo: não importa como ele entra, importa como ele sai. Então, o controle começa por aí, como a gente vai usar o dinheiro. Mas a questão da previsibilidade, considerando que a vida é imprevisível e que tem coisas que eu tenho controle, o autônomo precisa olhar para a vida profissional dele e perceber o que ele tem controle e que ele está deixando de controlar, sabe? Cobrança de cliente, cobrar clientes, definir estratégias para captar clientes, definir estratégia para fidelizar cliente, definir estratégias para divulgar o trabalho, para aumentar o valor percebido do trabalho, porque valor e preço são coisas diferentes. Não é aumentar o preço, aumentar o valor percebido do trabalho, que eu cobro, sei lá, qualquer tipo de serviço, falando para todos os autônomos, eu cobro R$ 200 a minha hora, independente do que seja. O que é aumentar o valor percebido? A pessoa espera receber algo nessa hora de trabalho, né? Então, na cabeça do meu cliente, o que ele espera numa hora de trabalho? Por exemplo, estou fazendo aula de canto, né? E hoje à tarde eu tive 1 hora de aula de canto. O que eu espero em 1 hora de aula de canto? Que ela treine, né? Ela faça os exercícios vocais, trabalhar a respiração. Agora, se ela fizer algo além daquilo, que seja uma coisa que eu nem esperava, que eu nem imaginava, e que eu gostei, que foi algo, né, acima da minha expectativa, cara, se ela fizer algo além, aumenta o valor percebido daquela hora que eu estou pagando. Aí eu vou pensar, caramba, isso vale mais do que eu estou pagando. E aí, quando a gente aumenta o valor percebido, o seu cliente vai falar de você, o cliente topa pagar mais. No seu próximo cliente, você pode até cobrar mais. Então, aumentar o valor percebido é uma estratégia importante. Então, tudo isso está no controle do autônomo. Tudo isso o autônomo pode fazer e tornar mais previsível, mas muitos autônomos não fazem. E aí vem esse pensamento paralisante de eu não tenho como prever, né? Como se a gente tivesse ter uma bola de cristal, mas você tem como definir. Mas o fato de o resultado depender daquilo que você faz, alguns autônomos estão transformando isso em algo ruim. Eu não tenho como prever, eu tenho que correr atrás, matar um leão por dia, correr atrás e tal, e transformam isso em algo ruim. Eu acho maravilhoso e eu sei que os autônomos que dominam as finanças têm um pensamento impulsionador, porque alguns paralisam, outros impulsionam. Eu tenho certeza, eu já ouvi você falando isso, você e os autônomos dizendo que maravilha, porque eu não tenho um salário fixo, né? Eu não tenho um teto. Cara, o céu é o limite. Se eu trabalhar da melhor forma, com muito conhecimento, com muita dedicação, com muito comprometimento sobre aquilo tudo que eu tenho controle, cara, o céu é o limite. E foi pensando assim que eu, quando autônomo, aumentei minha renda, que eu vejo os alunos aumentarem, que eu vi você contando também que aumentou, né? Então, eu acho que essa coisa da imprevisibilidade é uma história que a gente cria para justificar o fato da gente estar abrindo mão daquilo que a gente tem controle. Exato. E é engraçado você dar esse exemplo hoje, porque hoje mesmo também lá no grupo de fotógrafos, sempre os fotógrafos, né? Nunca são as pessoas normais, são os fotógrafos. Falando com eles lá, assim, e alguém falou, eu fiz essa sessão de bebê, a gente falou sobre as fotos, aí depois eu falei, quando você fizer depois o bebezinho lá com 6 meses, aí a minha aluna escreveu, não, mas aí, bom, tomara que eles me chamem de novo. Eu falei assim, não, você vai se fazer ser chamada, é diferente. A gente inverte as coisas. Eu falo para os fotógrafos também, não é vocês estão quase pedindo um favor para fotografar. E eu falo assim, eu sei que tem cliente meu aqui, eles sabem, eu falo isso. Nós entregamos, nós somos guardiões das memórias mais caras dos seres humanos. Então, o que a gente entrega é muito valioso. Só que para você aumentar o valor percebido para as pessoas, você primeiro precisa saber qual é o seu valor. Você conhecer o seu valor. Saber que, nossa, aqui atrás eu tô cheia de álbum aqui.
E cada um que eu pego, isso aqui é monstruário, mas cada um que eu pego foi entregue, então as pessoas têm isso. E assim, eu sou, vamos dizer assim, você é metida, Aline, não sei se acha, mas eu fico olhando os meus álbuns, e eu gosto, aí eu olho, eu posso melhorar isso aqui, até hoje, depois de tanto tempo. Então, você falou isso, eu tenho controle. E é aquela questão, de novo, assim, se a gente se coloca em movimento, eu tenho uma frase, acho que eu até falei nessa live, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Me desculpem os céticos, mas é assim que eu acredito. Você pode, sei lá, produz um átomo que o outro vai se produzir, sei lá, para quem é cético, para quem não acredita em Deus. De alguma maneira, você se colocar em movimento, isso acontece. Então, tem uma outra coisa que se liga com isso que escreveram lá para mim, que é assim, manter o ânimo na fotografia quando não surge trabalho. Estou desgastada e desanimada, quase desistindo. E eu entendo isso, porque eu já passei por isso. Às vezes eu passo, mas é saber que tudo é um ciclo, que vai acontecer, e aí, de alguma maneira, você sabendo que isso vai acontecer, você já se blinda em relação àquilo. Eu passei 2 semanas bem ruim mesmo, e energeticamente ruim, porque eu estava indo visitar meu pai no hospital, numa UTI. Então eu chegava com uma energia uma carga muito pesada. E aí, ok, foi passando, ele melhorou, mas eu ainda fiquei pesada. Eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu não podia ficar parada jogada no sofá. Eu me permiti ficar alguns dias e depois eu falei, não, eu vou levantar, porque isso aqui vai virar uma espiral. E é um ciclo. No momento eu estou aqui embaixo, mas eu sei que depois eu vou estar aqui em cima. Então, tem muito fotógrafo começando, tem muito autônomo começando, tem clientes minhas que abriram negócio, às vezes no meio da pandemia, e veio a pandemia e deu como se fosse uma rasteira. Saber que são ciclos, a gente está passando um ciclo bem grande, vamos dizer assim, mas precisa se colocar em movimento de alguma maneira, né? Então, essa questão do ânimo eu já respondi. Aí tem uma outra pergunta aqui, que isso aqui é bem interessante. Eu tive algumas ideias aqui, mas vou deixar a Lu responder, que é como ter reserva financeira, né, que você chama de reserva de segurança, a gente chama de reserva de segurança, mas uma reserva financeira se entra pouco trabalho, ou seja, se entra pouco dinheiro. Como fazer essa reserva? Tá, eu vou, até anotei aqui que eu quero responder essa, mas eu queria fazer um adendo na questão também que você falou do ânimo, que eu me coloquei no lugar dessa fotógrafa e imaginei, né, como deve ser desafiador quando a gente não consegue clientes. E queria trazer aqui uma dica para ela e para todos os autônomos que sentem dificuldade em buscar clientes. Acho que primeiro, assim, muito que você falou, a gente trabalhar a nossa energia, porque quando a gente fica para baixo é que a gente não enxerga a solução mesmo. Então, isso é importante. Mas como é que a gente sai disso quando a gente já está nesse ciclo, né? A gente já está lá embaixo, pô, eu vou ter que inventar aqui um ânimo para poder sair dessa energia. Uma coisa que eu lembrei quando você falou do guardiães, como que você falou? Nós somos guardiães das memórias? Guardiões das memórias mais caras dos seres Cara, isso é humanos. muito legal. Quando a gente consegue enxergar o nosso trabalho como algo verdadeiramente importante para o nosso cliente. Ser fotógrafo é uma coisa, agora ser guardião de memórias tão importantes é outra. E aí eu lembrei, me veio à cabeça quando você falou isso, uma vez eu estava na praia em Búzios, e aí eu ouvi um menino vindo assim a cada barraca, assim, e ele falava assim, você quer tirar uma foto sua no mar? Você quer tirar uma foto sua no mar? Você quer tirar uma foto sua no mar? E todo mundo assim, não, 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 ninguém dava atenção pro menino. Aí ele chegou pra gente, eu tava com meu marido, ele tava com o filho dele, com prancha, um amigo com prancha, também eles pegando onda. Falou, você quer tirar uma foto sua no mar? E aí eles olharam e falaram, maneiro, porque aí, pô, vou pegar onda, você tira uma foto minha. E eu olhei aquilo, na hora quando eu tava ouvindo, você quer tirar uma foto sua no mar? Pensei, nossa, à primeira vista eu achei meio, vou confessar, achei meio breguinha, assim, como assim eu vou ficar fazendo pose de sereia? Eu não entendi o que era aquilo. E ao mesmo tempo eu pensei, nossa, mas no mar, né, a gente fica cabelo lambido. Eu falei, do que ele tá falando? E aí eu percebi que ele era fotógrafo de meninos pegando onda, mesmo surfista. E aí os meninos ficaram empolgados, quiseram tirar foto. Além da foto, ele dizia que ele juntava as fotos depois e entregava um vídeo. O vídeo era só as fotos, sabe aquela coisa de PowerPoint, quase, assim? Ele fazia um vídeo, ele dizia que Sim. fazia na edição e tal, mas ele botava um vídeo com as fotos, com a trilha. Ele dizia, você pode até escolher a música. Quando eu vi esse menino fazendo isso, eu pensei, olha como ele está agregando valor. Era mais do que a foto, fazia um vídeo, que não dava trabalho nenhum para ele, nem custo. Ele entregava um vídeo junto. Só que eu fiquei conversando com ele, eu falei, você tem Instagram? Ele tem. Eu entrei no Instagram dele, a gente ficou olhando juntos. Aí eu falei, olha só, por que você não troca o posso tirar uma foto sua no mar
por posso registrar aquele momento único seu na única onda que pode aparecer aqui, sabe? Eu falei, se você falar isso para um surfista, porque, cara, o surfista sabe que pode ter uma única onda e o surfista sai da onda e fala assim, alguém viu, você me viu na onda, né? Os surfistas falam isso. Eu falei para ele, cara, lida com essa coisa do seu único momento. Aí ele, como é que eu escrevo? Aí a gente mudou no Instagram dele. Então, eu acho que uma coisa importante é cada um também saber a importância do seu trabalho para o outro e saber comunicar aquilo. Aí eu quero deixar também um outro recado, assim, para o autônomo guardar na memória. Eu vendo, o meu trabalho é vender uma ajuda de finanças, né, um apoio para organizar a vida financeira. E o meu público são as pessoas do caos financeiro. Eu vendo curso de investimentos, eu falo sobre fazer mais dinheiro, mas quem eu escolhi ajudar, por isso que é Domine Suas Finanças, são as pessoas que estão lascadas, assim, ou que estão endividadas, ou que não estão endividadas, mas tipo, o dinheiro não sobra. Então pensa bem, você que está me assistindo, eu comecei do zero, eu trabalhava em empresa, não fazia nada disso. Comecei assim no Instagram, na época não tinha Instagram quando eu comecei, mas no Facebook, comecei do zero. Quem ia acreditar que eu ia ter cliente? Se a pessoa está enrolada, como é que ela vai me pagar? E a cada dia que passa, por eu entender a importância do meu trabalho e conseguir comunicar isso, cada vez mais eu tenho mais clientes. E cada vez mais eu posso até cobrar mais pelo meu trabalho. O meu curso já foi muito menos do que é hoje. E porque o curso cresceu, o preço também dele cresceu. O que eu quero dizer é que toda vez que você é autônomo que estiver assistindo, pensar, ai meu Deus, não tem como conseguir cliente, pense que teve uma maluca que decidiu vender curso para quem não tem dinheiro. E se tem alguém vendendo curso para quem não tem dinheiro, e as pessoas me amam, as pessoas me chamam para fazer live, né, Aline? Sim, sim. Não estão nada da vida comigo, não. Então, se alguém conseguiu um fotógrafo que é um guardião de histórias, né, de memórias, sim, um fotógrafo consegue. Então, eu queria deixar esse recado. Lembrem de mim. É maravilhoso. Maravilhoso. Vamos falar da reserva. E como eu sei, assim, vamos falar da reserva, né? Que como ter reserva se entra pouco trabalho. Uma coisa puxa a outra, né? A gente estava falando, como é que eu vou ter reserva se é imprevisível e eu não consigo ter cliente porque a vida é imprevisível e tal. Mas se a vida é imprevisível, como é que você vai ficar sem reserva? Né? Quem é da nossa, não sei quantos anos você tem, mas na minha época tinha o Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? Então, é a história do Tostines. Eu não tenho reserva porque a vida é imprevisível, mas se a vida é imprevisível, como é que eu não vou ter reserva? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E pensando na imprevisibilidade, não é tão imprevisível assim. E o fato de ser imprevisível é bom. Então, qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Que, precisa ter reserva. E a reserva, a gente pode começar a fazer reserva, investimentos de reserva, assim, que é, por exemplo, CDB, Tesouro Selic, são investimentos que você pode começar com R$100. Tem CDB, inclusive, que você pode começar a investir com R$1. Então, se você conseguir separar um pouco qualquer coisa que seja no mês, você já está fazendo uma reserva, que é tão importante a gente viver no momento que a gente está vivendo, o ano de 2020 que a gente viveu. A gente viu o quão importante é ter duas coisas. Primeiro, criatividade, porque todo mundo teve que se reinventar para dar um jeito de conseguir trabalhar, mesmo com distanciamento social. E o segundo, reserva, porque é desafiador ser criativo quando os boletos estão chegando e a gente está desesperado. Eu sei que é. Eu já passei por isso, eu já fui mega endividada. E aí a gente tem que tirar a criatividade, não sei da onde, né? Com todo mundo cobrando e batendo na nossa porta. Então, assim, precisa começar uma reserva agora, já. Pode começar com R$1, com R$10, com R$50, com o que for. Pode até começar, não sei nada de investimentos. Eu até amanhã vou estar começando um curso de graça sobre investimentos. Depois o pessoal passa lá no @Domine Suas Finanças, que tem um post lá explicando. Mas mesmo que você não saiba investir, hoje a taxa de juros está tão baixa que se você deixar na poupança, por enquanto está tudo bem, sabe? Não é a maior desgraça do mundo. Não é bom, mas não é nada terrível, não. Então, só sabe a poupança, pelo menos reserva. E aí, você no início do mês, a primeira conta que você se paga é para você. Porque a primeira conta que você se paga, o que é se pagar? É você imaginar que chegou um boleto no nome de Luciana ou da Aline, e a Luciana paga para a Luciana, e a Aline paga para a Aline, que a gente paga
Tipo, o dono do apartamento paga o aluguel, né? Paga o aluguel para o dono do apartamento, paga a luz para a concessionária, mas não se paga. E aí a gente passa a vida toda nessa corrida de ratinho. Sabe aquele ratinho que fica dentro da gaiolinha, assim, correndo, mas não sai do lugar? É Sim. isso. Então a gente precisa começar a nossa reserva. Eu sei que é desafiador de uma hora para outra a gente assumir o que a gente tem controle, que é o cobrar o cliente, que é o criar uma estratégia de captar cliente, que é uma estratégia de fidelizar cliente, estratégia para aumentar a percepção de valor. Isso está no meu controle como autônomo. Eu sei que é desafiador de uma hora para outra eu começar a ter ideia para tudo isso, para fazer dinheiro, para reservar. Mas vai ser mais desafiador ainda não fazer nada disso. Porque um dia a imprevisibilidade da vida bate a porta e aí você não tem reserva. E aí você não tem na sua mão uma estratégia de captar cliente quando você quiser. Então, assim, os fotógrafos eu sei que podem aprender com a Aline a questão das estratégias para captar clientes, né, para se divulgar. Eu sei que tem outros autônomos de outras áreas aqui. Muitas vezes eu dou uma ideia ou outra para um professor, para um dentista, para um advogado e tal. Mas procurem conhecimento sobre isso. Procurem outros profissionais do seu nicho, do seu segmento, que tem destaque, que tem clientes. Assim como eu sei que tem muito educador financeiro que me segue para ver o que eu estou fazendo, já que eu tenho cliente. Então, assim, procura pessoas de referência para vocês aprenderem com essas pessoas como elas fizeram. Então, tira essa coisa da... A imprevisibilidade também não me deixa investir. Comece o quanto antes e busque aumentar a receita, que isso é o que vai contribuir. Exatamente. Quando eu li essa pergunta, né, como ter reserva se entra pouco trabalho, eu respondi mentalmente, como não fazer reserva, né? Se entra pouco E aí trabalho. eu vou dar uma dica, exatamente, se entra pouco trabalho. Eu vou dar uma dica prática, eu estava até hoje fazendo isso aqui no Excel, então lá no seu curso você passa aquela planilha maravilhosa da Rota Financeira, e aí a gente faz as nossas adaptações, ainda mais eu que sou a maluca do Excel, da planilha, eu adoro a planilha. O que eu fiz? Eu fiz naquela minha aba de recebimentos, eu botei tudo linkado, de maneira que quando o dinheiro entra, assim, ó, eu já tenho, assim, isso aqui o cliente vai pagar, ok. E aí eu já tenho uma coluna logo do lado, que é a Pague-se Primeiro. Existe uma coluna chamada Pague-se Primeiro que o Excel calcula. E ali você coloca o percentual. O meu eu coloco ali 30%. Então, 30% do que entra, eu não considero que eu vou usar aquilo. Porque é uma coisa, vou pagar essas contas. Não, 30%. E pensa assim, nossa, mas a rota no final do mês não está fechando ainda. E eu penso assim, ainda. Porque se eu faço o movimento de pegar esses 30% e guardar para mim e pagar primeiro, assim, é aquela coisa assim, flui, porque eu estou no movimento de fazer, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar para que aquela rota feche, o objetivo final feche ali, né? Para quem não sabe, o objetivo final é aquilo no final do mês que vai para o próximo mês e a gente tem uma visão do ano todo. Então, eu faço esse movimento de já ter a coluna no Excel. Então, não tem desculpa. Hoje, um cliente me pagou à vista, e era para fazer álbum. Só que eu não posso pegar esse dinheiro como eu já fiz. Gente, eu já fiz muito isso. O cliente pagou, sei lá, R$ 1.000 fazer um álbum. Meu Deus, vou pagar a conta naquele negócio. Quando o cliente chegava a fazer um álbum, eu não tinha. Aconteceu até pouco tempo atrás, especialmente em época de pandemia. Eu passei muitas situações difíceis também na minha vida, pessoais que não foram só a pandemia. Então, o dinheiro que entrou, do pouco que entrou de álbum, eu estava usando para pagar a conta. E isso, assim, depois veio, eu fiz o curso da Lu e tal, e assim, aquilo foi me dando um alívio. E aos poucos fui organizando isso. E nunca mais, gente, entrou o dinheiro do cliente de algo, seja parcelado, seja à vista, como for, você precisa pegar aquilo e separar numa conta, que seja até numa poupança, como a Lu falou, né? E a outra coisa, essa questão da reserva, eu sei que tem uma pergunta lá na frente, me perguntou como ter reserva se entra pouco trabalho, alguém perguntou aonde colocar, a Lu já deu a dica aí, né? Tesouro Selic e CDB. Beleza, não sei ainda mexer com isso, por enquanto, né? Bota na poupança, mas não, assim, entrou R$ 10. Aline, eu não consigo pegar 30% ainda, pega 10%, pega 5%, mas não deixa de pegar, que é como se fosse um músculo, sabe? Você vai trabalhando, e é muito bom você ver aquilo crescendo. Ainda não está lá na meta, mas ok, tá crescendo. Pelo menos não está regredindo, entende? É isso. Gente, que orgulho. Para quem chegou aqui nessa live agora, que eu estou vendo que o número de participantes aumentou, e eu acho que tem alguns seguidores meus chegando. Eu estou participando hoje na live
no perfil da Aline. A Aline é fotógrafa autônoma, mas além de tudo, ela é super dominadora. Ela é aluna do meu curso de Domínio das Finanças. E ela está aqui falando e eu estou aqui assim, ó, meu Deus. Né? Porque há um tempo atrás, a gente até fez uma live há pouco tempo e ela contou isso. Há um ano e meio, você estava endividada, né, Aline? Pois é. Sim, endividada, no meio de uma confusão da minha vida, e eu falei, meu Deus, e eu estava fazendo o teu curso, começando o teu curso, falei, peraí, deixa eu botar meu foco aqui, vou estudar, e enfim, esquece o resto, eu vou estudar, vou focar nisso aqui. E agora sem dívidas e falando aqui de reserva, 30%, então assim, é muito orgulho, muito feliz, Aline, de ver isso, e fico mais feliz ainda de saber que de alguma forma você está passando tudo isso para os fotógrafos autônomos que te seguem, né? Eu sempre brinco assim que é uma missão bem desafiadora. Eu consegui ajudar todo mundo que eu gostaria de ajudar. Ontem mesmo eu respondi uma mensagem de uma educadora financeira que me escreveu, que ela falou, alguém me perguntou, quando você começou, quantos seguidores você tinha no Instagram? Eu falei, não tinha nem Instagram. Olha como minha vida era mais difícil, porque o Instagram nem existia quando eu comecei. Então eu tinha que arrumar aluno, tinha que arrumar cliente. Sem isso aqui, gente, isso aqui é ótimo. Tem 244 pessoas assistindo a gente. Certamente alguns seguidores seus vão querer saber mais do meu trabalho. Certamente alguns fotógrafos que me seguem vão querer saber mais do seu. Então isso aqui é muito legal para conseguir clientes. Inclusive autônomos, usem as redes sociais. Isso daqui é um poder que a gente tem na mão. Assim, que você... já tem muita gente fazendo, mas tem muita gente vendo. E aí teve uma educadora financeira que falou, você não tinha Instagram, mas pelo menos não tinha tanto concorrente. Eu falei, mas a concorrência, principalmente no meio online, ela não é uma concorrência para tirar a gente do jogo, é uma concorrência que bota a gente no jogo. Quando a Natália Arcuri, quando o Primo Rico fazem um vídeo e bomba, e todo mundo falando sobre um determinado assunto, todo mundo se interessa mais por aquilo. E aí chega mais gente para me ver também. Né? Então, eu falei isso para a educadora financeira, assim, é muita gente precisando de ajuda e eu não dou conta. Então, a concorrência é boa, porque a gente tem muita gente para dividir. E aí, ver você agora falando tudo isso para fotógrafos, é muito legal que talvez você esteja hoje atingindo autônomos, fotógrafos, que o meu trabalho ainda não atinge, e você está me ajudando nessa missão. Então, é lindo ver você falando sobre reserva agora. Muito legal. Com certeza. E eu tenho muito isso já de algum tempo, tem 10 anos que eu faço as aulas para os fotógrafos, e marketing digital nem sonhava, nem sabia o que era marketing digital há 10 anos atrás, então sempre tive essa coisa de passar muito, de falar, e de não ter segredo. Eu aprendo uma coisa, eu já quero logo passar, eu testo, vejo se está funcionando, eu quero logo passar aquilo. Então me lembro até quando começou a pandemia, eu estava estudando seu curso, eu me lembro que eu cheguei a falar, a galera começou a ficar desesperada, falando de dívida. Eu falei, gente, olha só, a dívida não é prioridade. Eu falei, ó, eu tô virando aqui a Luciana Fiol da fotografia, porque, gente, dívida não é prioridade. E uma aluna me escreveu e falou assim, Aline, que alívio, porque eu tava aqui. Eu falei, não, gente, calma. E eu falei todas aquelas dicas que você deu e tal, que não é para não pagar a dívida, mas não é a prioridade. Então, reserva de segurança, tá seguro. E outra coisa, eu falei isso numa outra live há um tempo atrás para os meus alunos, que é, quando você tem uma segurança, é por isso que a gente chama de reserva de segurança, não de emergência, né? É segurança, você tá seguro ali, ok. Fiquei 2 semanas sem fechar trabalho, essas 2 últimas semanas, por conta mesmo, energeticamente eu não estava bem. Fiquei 2 semanas. E eu estava assim, vamos dizer, tranquila não estava, porque era questão de saúde, na família, mas eu estava tudo bem. Eu vou me dar esse tempo, eu vou dar esse tempo para mim, de 2 semanas, não ficar pensando desesperadamente em como fechar trabalho, porque eu sei que se der algum ruim, tem uma reserva de segurança ali, que ainda não está completa, mas ela existe. Então, isso me permitiu cuidar de mim. Então, isso é maravilhoso, isso é lindo, a gente poder ter a oportunidade de cuidar da gente. Porque eu acho que eu teria entrado em colapso com tudo que aconteceu essas últimas 2 semanas, ainda pensar que não estou fechando o trabalho. Então, ok, dá esse tempo, a reserva de segurança ela é bem, bem boa para isso. Então, gente, o cliente pagou R$10, junta R$1, não importa, mas faz esse primeiro movimento, assim, porque vai fazer muita diferença para vocês, de verdade. É isso que você falou da reserva de segurança, me lembrou uma coisa, uma vez eu vi o Jerônimo Temel falando em produtividade, ele falou sobre hábitos angulares. O que é um hábito angular? É quando você faz uma coisa
que por menor que seja, parece insignificante, mas ela vai puxando outras coisas. E aí, quando você percebe, você fez uma grande mudança, porque você começou com uma pequena mudança de hábito. E aí, eu pensei agora, me veio à cabeça que nas finanças existem comportamentos angulares. Estou criando isso na minha cabeça agora que eu lembrei disso. O que seriam os comportamentos angulares? Eu acho que tem 3 coisas que, se você faz na sua vida financeira, as outras coisas começam a surgir também. Por exemplo, você falou aí, eu fiz a minha reserva, então eu tive tranquilidade para pensar em captar clientes no momento que, né, era um momento que estava todo mundo desesperado. Então, assim, começar a construir uma reserva é um comportamento angular, assim, vai puxar outras coisas. Porque é exatamente o que você falou. Se eu sei que o dinheiro está ali, se eu sei que eu tenho alguma coisa, que eu não preciso ficar desesperada para pagar a conta do mês que vem, eu respiro e vou pensar no que eu tenho controle e eu consigo, de repente, pensar numa estratégia de captar novos clientes, só porque aquele dinheiro estava ali. Ou seja, se o dinheiro não tivesse ali, aquela estratégia também poderia surgir para mim, eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu ia ter uns 20, 30 dias tão desesperados que eu não ia ter energia para fazer o que precisava ser feito. Então, é um comportamento que só dele ter acontecido, só de eu começar uma reserva, eu já mudo outras coisas na minha vida. Esse é um. O segundo é a questão da definição das metas de gastos, que eu, inclusive, chamo de fotografia financeira, né? Então, os fotógrafos vão gostar. O que é a fotografia financeira? É você tirar uma foto, registrar, né? Não é uma coisa estática. Então, se eu tivesse que registrar, é uma foto bonita, não é uma foto, né? Não é uma foto de olho fechado, não é um negócio do passado, é uma foto assim. Se eu quiser definir agora a minha vida financeira, a partir de agora, como eu pretendo usar meu dinheiro? Então eu digo foto porque é tipo você tirar uma foto de você separando o seu dinheiro ali. Imagina que o seu dinheiro já entrou, eu sei que é imprevisível, né? Tem gente que ainda acha que é imprevisível. Eu sei que ele entra picado, mas imagina um mês. Imagina que você possa passar o mês inteiro sem se mexer e só deixar o dinheiro entrando. Entrou? Beleza. Agora, para o próximo mês, se você pegasse aquele dinheiro que entrou, imagina aí quanto deve ter entrado, se você pudesse dividir entre as coisas da sua vida e tomar nota. Bom, dividiria tanto para isso aqui, tanto para aquilo outro, tanto para aquilo outro, de um jeito em que o dinheiro que entra fosse possível para as coisas da sua vida. E aí você tirasse uma foto daquilo. Como é que sairia aquela foto? Quanto que teria em cada pote? Eu chamo de pote, com essa ideia de você estar separando o dinheirinho. Quanto que teria em cada pote da sua vida? O que você determinou para cada pote é o que você está estabelecendo como meta de gastos. E aí, por que eu acho que essa meta de gastos pode te ajudar em muitas coisas? Por que ela é um comportamento angular? Porque, primeiro, quando você define meta de gastos, você, sem perceber, automaticamente está separando vida pessoal da empresarial. Separando o seu negócio da pessoal. Por quê? Por mais que a gente ainda tenha uma única planilha ou um único caderno, faça tudo num lugar só, mas só o fato de você ter dito assim, tanto de aluguel, tanto de luz, tanto de mercado e tanto de telefone celular. E o telefone celular você usa muito no trabalho, ou tanto de material de trabalho. Então, assim, você já definiu uns potezinhos que são da vida empresarial. Tudo bem que está tudo ali no mesmo lugar, por enquanto. Não é a primeira coisa que você faz não é sair separando, é enxergar de forma separada. Que aí o dinheiro entra, por exemplo, vamos supor que eu precise ali para viver de R$ 4.000. Um cliente me pagou 1.000. Eu consigo olhar quais são as prioridades. Tem o meu pote de reserva e tem um pote de alguma conta que está vencendo ali. Eu consigo definir que uma parte vai para cá e uma parte vai para cá, porque antes eu defini metas de gastos. Então é por isso que eu brinco que eu não sei lidar com o dinheiro que entra picado. Mas você não tem que lidar com o dinheiro que entra. Você tem que primeiro lidar com o dinheiro que sai. Então, o segundo comportamento angular, para mim, são as metas de gastos. E o terceiro, para mim, é esse comportamento da gente se abrir para as pequenas coisas, para fazer coisas novas todos os dias, sabe? Então, assim, se você experimenta estudar algo novo, um conhecimento novo, ver um vídeo que você nunca viu, ler um livro que você nunca leu, pequenas coisas novas que você vai colocando, pegar um caminho diferente daqui para o trabalho, você começa a experimentar, ter atitudes diferentes. E mesmo que seja pegar o lado diferente da calçada quando você está indo, em vez de ir sempre no mesmo caminho, você pegar o outro lado, você sai do automático. A gente faz muita coisa no automático, muita coisa meio robozinho, muita coisa que a gente diz sem pensar.
E fazendo tudo sem pensar, quando a gente vê, a gente piscou e o dia acabou. Mas a gente está acostumado a criar na nossa mente que tem que ser tudo no automático. E o cérebro está treinado para isso, assim. A gente não quer ficar gastando energia, o cérebro não quer ficar pensando, a gente escova o dente sem pensar, né? Sentiu vontade de ir ao banheiro, a gente vai ao banheiro sem pensar. Eu pego o copo aqui, às vezes, sem pensar. Então, assim, a gente faz muita coisa sem pensar para economizar energia. Mas então procura dedicar um pouco de energia a algumas coisas para você não passar o tempo todo no automático, porque aí coisas vão surgir, coisas novas vão surgir na sua cabeça, uma ideia de conseguir cliente, captar cliente, de um trabalho novo, que você nunca tinha tido, simplesmente porque você ligou e fez umas descargazinhas neurais diferentes. Então, definição de metas de gastos, fazer algo novo todo dia e começar a sua reserva, são 3 coisas que vão, trazer vários outros comportamentos e resultados novos nas finanças. Muito bom, Lu. Quando você estava falando de fazer uma coisa nova por dia, eu sempre gostei muito de estudar mente, comportamento humano. Assim, eu não sou nenhuma cientista nesse lado, mas o fato da gente estudar isso já ajuda muito. E eu me lembro, parece que é uma questão mesmo quando a gente vai fazer coisas novas, a gente vai criando novas conexões neurais, não é isso? Sim. A gente como se fosse criando novos caminhos e às vezes você passa sempre, literalmente, né, por um determinado caminho, de uma rua para outra, você nunca se dá conta, mas aí você, determinado dia você passou e se deu conta. Mas porque você, de repente, naquela semana, você trabalhou uma outra coisa. E me lembra um episódio que eu estava bem insatisfeita com a minha fotografia lá em 2011. Eu tinha uns 5 anos de fotografia. E eu comecei a ficar insatisfeita. Eu acredito que tem muito isso, dá um pico assim de aprendizado. De repente, comecei a ficar meio mais ou menos, assim, e eu tive uma ideia de fazer um curso de origami. Assim, a princípio nada a ver, só que tudo a ver depois. E eu percebi que eu estava com a minha fotografia meio preta e branca demais, meio sem graça. Eu estava seguindo muitos fotógrafos que faziam fotografia documental e todo mundo faz preto e branco. E eu falei assim, ei, eu não preciso fazer fotografia documental preto e branco. Eu gosto do cinema, eu gosto das cores. E esse curso de origami, ele fez assim, ó, puf, na minha cabeça. Por conta das cores, eu senti um mundo colorido de novo. E o fato de ser tridimensional, 3D. Então, eu fazia um origami, eu ficava igual uma boba, assim, olhando para ele. Aí eu ia na janela, virava para um lado, virava para o outro. Parecia assim, sabe? E eu estava fazendo origami para a festa da minha filha. Então, assim, foram 2 meses fazendo origami. E meditando, porque você fica fazendo origami, você medita, você não tem escolha, você medita. Então, é isso, criar uma nova conexão neural. Então, em 2011 para cá, em 2012 especificamente, a minha fotografia, ela ganhou a cara que eu queria, ou seja, 5 anos depois de estar na fotografia. Mas foi por causa de uma nova conexão criada por coisas novas. Então, isso, a dica que você deu é sensacional, fazer coisas novas. Assim, E é muito legal ouvir você falando isso, porque eu acho que criatividade é uma das coisas que mais faz a gente solucionar questões financeiras. Né? Eu brinco que tem 3 coisas que podem te ajudar na vida financeira. Uma delas é dinheiro, mas dinheiro não resolve problemas financeiros. Tem tanta gente que está endividada e está endividada exatamente porque pegou mais dinheiro do banco, aí pegou outro empréstimo para quitar outro empréstimo, ou seja, não é dinheiro que resolve. Eu lembro bem que na sua história, né, com as finanças, você contou isso. Dinheiro eu conseguia pegar empréstimo, conseguia que alguém me emprestasse, mas não resolvia o problema. Então, assim, 3 coisas que podem ajudar. Uma delas é dinheiro, ajuda, mas não resolve. A outra delas é persistência. Quando você é persistente com alguma coisa, persistente é diferente de ser insistente, porque insistir é sempre no mesmo caminho, você fazer sempre igual. Persistir é você perceber que vou ter que seguir, mas não no meio do mesmo caminho, vou tentar um outro. Então, persistente é continuar. Então, dinheiro ajuda a solucionar problemas financeiros, ajuda, mas não resolve totalmente. Persistência é um importante elemento para solucionar problemas financeiros. E o outro elemento é a criatividade. Criatividade é que vai te ajudar a solucionar problemas, principalmente quando você não tem dinheiro, sendo criativo. E o que é criatividade? Criatividade é você imaginar soluções para uma determinada situação. Então, vem da imaginação. Então, imaginar vem de imagens. Então, ser criativo é você conseguir ter uma imagem na cabeça da solução de um problema. Então, para ser criativo, você precisa ter muitas imagens na cabeça, você precisa aumentar o seu repertório de imagens. Então, você falou do origami, eu fiquei imaginando, caramba, como deve funcionar?
a cabeça de um fotógrafo, depois de trabalhar origami, as cores, a forma, a luz, né? Então, assim, como é que tudo aquilo pode ter te deixado ainda mais criativa para a fotografia? Então, quando a gente precisa encontrar soluções para os nossos problemas, é importante a gente estimular a criatividade. E estimular a criatividade é aumentar o repertório. E aumentar o repertório é estar numa live sobre finanças como essa, mas é ver um filme, nada a ver, sabe? É escutar música, ela é livre, é conversar com pessoas. E eu penso assim, quando a gente se interessa por coisas que a gente normalmente não se interessaria, né? Porque é muito fácil, assim, eu adoro livro de finanças, eu adoro coisa de desenvolvimento pessoal, mas aquilo para mim vira mais do mesmo. Eu procuro pensar assim, quando eu entro às vezes numa livraria, eu penso assim, que tipo de livro eu não leria? Que tipo de livro eu não gostaria de ver? Aí eu penso, sei lá, culinária. Aí eu dou uma passadinha e fico olhando os títulos dos livros sobre culinária. Porque se eu ficar sempre na prateleira de finanças, não estou aumentando o meu repertório. Mas indo lá na prateleira de culinária, de repente eu vou ler um título e por isso que volta e meia eu faço uma relação das finanças com a fotografia, das finanças com a comida, das finanças com a ginástica. Porque você fica olhando outras coisas também. Então, aumentar repertório te deixa mais criativa e te faz ter soluções para problemas que hoje você pensa que não tem soluções. Exatamente. Acho que tudo tem solução. É uma questão só da gente sair do pensamento que a gente está alinhado ali. Como que a gente sai disso? É fazendo, parando de fazer o que a gente está fazendo, tudo está dando certo. E às vezes só relaxar, às vezes você precisa só de 1 hora no seu dia, de verdade. Não é também deitar no sofá e ficar procrastinando a vida toda, mas, gente, brinquei até com um amigo meu semana passada, estava aqui, e sei lá, em plena quinta-feira à noite a gente foi tomar um vinho. Aí eu tô lá falando com ele, que eu tava super cansada. E aí eu fui tomar um vinho com ele. Aí eu olhei, sei lá, e olha aqui, uma cliente quer fechar comigo. Ele falou, tá vendo? Você soltou, né? Assim, a gente tem essas coisas, essas brincadeiras, porque era uma semana que eu estava bem cansada, vindo de uma semana bem cansada. Então, se eu ficasse ali em cima, não ia rolar. E a gente, às vezes, precisa soltar. Aquela coisa assim, eu uso essa analogia assim, que é igual um sabonete. Quanto mais você aperta ele escapole. Então, assim, pega o sabonete com suavidade, como eu costumo falar, com calma e com alma, né? Deixa ele ali, vê o que ele quer te falar. Aí entra numa... Nossa, a pessoa é doida. Mas é isso, se você pegar o sabonete e apertar ele vai escorregar e vai sair fora de verdade, né? Muito bom. Então, assim, eu tenho mais uma pergunta, que na verdade é até uma... Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, que eu sei que eu deixei a galera silenciada porque eu não estava conseguindo te ver. Estava passando em cima. Assim, como que o autônomo pode fazer para sobrar dinheiro para investir? E qual que seria o melhor investimento? Tá, essa é uma boa pergunta, porque eu percebo que não só o autônomo, mas o autônomo às vezes vê isso como a solução da vida dele. Mas muita gente pensa assim, eu preciso aprender a investir logo, porque eu tô cansada de trabalhar, porque eu preciso investir para ter dinheiro para parar de trabalhar. Mas aí eu vou trazer uma notícia que pode parecer meio triste assim para algumas pessoas. Na verdade, o que a gente precisa fazer para parar de trabalhar é trabalhar. Porque o dinheiro, ele cresce nos investimentos, ele se multiplica nos investimentos, mas o que mais faz dinheiro, o que tem a possibilidade de botar um pouquinho de dinheiro e de repente ter muito dinheiro, somos nós, é o nosso trabalho. E principalmente para os autônomos, assim, a maior rentabilidade que você pode encontrar no mundo dos investimentos é o investimento no seu próprio negócio. É também o investimento de maior risco, porque você não sabe, né, o que vai dar, você não sabe se você vai ser determinado o suficiente, né, imprevisível. Mas, apesar de maior risco, é o que mais tem coisas no seu controle. Tem gente que tá doido para investir em ações, aprender. Eu preciso aprender, né? É tão bonito, parece assim tão, né, estiloso. Vou investir em ações, estão falando. Nossa, é o momento de entrar na bolsa. Aí a pessoa fica doida para entrar na bolsa. O que é entrar na bolsa? E eu não estou dizendo que não tem que entrar. Isso é uma parte de tudo que você tem que fazer. Mas eu não vejo que é dali que está a sua fonte de riqueza. Não é. O dinheiro vem de trabalho. O que é investir em ações? Investir em ações é você botar um dinheiro seu na empresa de uma pessoa. Essa pessoa, o dono da empresa, vai usar o seu dinheiro, vai trabalhar o seu dinheiro ali, vai contratar máquinas, funcionários, vai
ter os projetos dele de captação de clientes, de cobrança de clientes, ou seja, tudo aquilo que você também faz no seu negócio, mas você está pegando a parte do seu dinheiro, botando na mão de um dono de uma outra empresa, e a hora que ele lucrar, ele te paga um pouquinho. Você vai ter uma parte do lucro também, meio proporcional ali ao que você está, né? E você é dono de um pedacinho da empresa. Então, a hora que você quiser se desfazer daquele pedacinho e a empresa lucrou e se valorizou, você vende aquele pedacinho valendo mais. Agora, se o dono da empresa fizer caca, fizer merda, né? Dizendo bem franco, se não der certo, a gente vai ter aquele prejuízo junto, sabe? Se a gente não conseguir, de alguma maneira, se proteger, né? Se diversificando, investindo em várias ações, cara, é como se você fosse dona daquela empresa junta. Então, assim, será que o meu melhor momento, assim, a melhor coisa que eu posso fazer como investidor é pegar o meu dinheiro e investir na empresa do outro ou investir no meu próprio negócio? É comprar equipamentos melhores, é criar as minhas estratégias de captação de cliente, é criar as minhas estratégias de valorização do meu trabalho para eu poder aumentar meu preço. Então, assim, o mais importante é você investir no seu trabalho. É no seu trabalho que você consegue botar R$ 100 e, de repente, fazer 3.000 em 5 dias, sabe? Você vai no Facebook, aprende a fazer anúncios no Facebook, dependendo da sua comunicação, do trabalho que você está fazendo, da forma como você está fazendo, do trabalho online que você está fazendo. Você vai lá, você investe R$ 500 em anúncios no Facebook. E, de repente, chega um cliente que topa pagar, não sei, você cobra 5.000 pelo seu serviço, entende? Você botou 500 e voltou 5.000. Sabe quanto tempo vai levar nos investimentos para você ter isso? E é capaz de você nem ter, botar 500 e voltar 5.000, né? Então, assim, quando a gente entende um pouco mais de investimentos, a gente entende que investimentos é uma parte de toda a nossa vida financeira. Eu vou trabalhar, vou aprender a fazer dinheiro, vou definir minhas metas de gasto, porque não adianta fazer muito dinheiro e deixar o dinheiro escoar. Então, eu vou aprender a definir minha meta de gasto, faço dinheiro, domino o dinheiro e multiplico o dinheiro que eu faço. Então, assim, é uma tríade, é uma mesinha com 3 pés. Se um pé está quebrado, a mesa não para em pé. Mas não adianta você ter aquele pezinho do fazer dinheiro capenga. Ai, Lu, me ensina a investir, que eu não aguento mais trabalhar, me ensina. Gente, não é isso. Aprender a investir é importante, porque o dinheiro que você está fazendo do seu trabalho, ele pode ser multiplicado, sim. Mas o foco, então, aonde o autônomo deve investir? Em si mesmo. Em conhecimento, em autoconhecimento, em equipamento para o seu trabalho, em conhecimento sobre marketing, vendas, em conhecimento sobre finanças, em conhecimento. Acho que esse é um dos investimentos prioritários e os melhores investimentos que o autônomo pode fazer. Enquanto isso, aprende a investir e à medida que você consegue fazendo sua reserva, você faz. Depois que fizer sua reserva, você pode começar a investir para a sua liberdade financeira. Mas se você der foco em investir em você e no seu negócio, cara, isso aqui nos investimentos, rapidinho, assim, você paga um curso, aprende comigo, rapidinho aprendeu, vai ser moleza, estou fazendo dinheiro mesmo, moleza eu investir, porque aí eu não tenho medo de perder. Agora, imagine, você ganha R$ 1.000 por mês, vai investir 100, você fica se cagando de medo. Agora, eu ganho 10.000 por mês, vou investir 100? Tranquilo, vou botar naquela ação que está todo mundo dizendo que vai subir e de repente a ação sobe mesmo. É um pouco aquela coisa da reserva de segurança. O fato de eu ter reserva, eu consigo me focar no meu trabalho. E o fato de fazer dinheiro no meu trabalho, eu consigo investir sem medo. E investir sem medo é que é o importante. Gente, investir sem medo é uma liberdade. Eu me lembro bem, porque para mim foi uma mudança de mentalidade assim, gigantesca. Essa coisa de investir, eu tinha medo, por exemplo, de investir em anúncio no Facebook. Só que é o seguinte, a gente fala, né, sobre o retorno do investimento que tem. Eu sei que a galera é autônoma aqui, muita gente dá curso online, tem coisa online, até produto físico mesmo, loja física, e não investe lá no anúncio Facebook. O retorno, eu tive um retorno sobre investimento de um curso de 10. Então, assim, você investe um valor e retorna 10, isso é bem alto. Lógico que não vai acontecer sempre, mas você tendo um retorno ou não significa que quando você não teve retorno, acabou a vida. Significa que você precisa saber alguma coisa para melhorar, né? Eu preciso melhorar alguma coisa aqui. Porque se dá certo para uma galera, por que não dá certo para você? Esse não dá certo para você significa só que faltou conhecimento. E aí você vai em busca do conhecimento, e aí você vai fazer também.
Eu também já, já gastei muito dinheiro no Facebook quando eu não Eu sabia. Só que aí o que que eu fiz? Né? Eu fui investir em mim. Como que eu fiz? Eu paguei o curso de marketing digital e fui fazer. Agora eu vou aprender a investir, eu investi, literalmente investir nesse negócio direito. E aí sim, aí tem uma pessoa comigo fazendo isso. Comecei a estudar, falei, nossa, esse negócio é difícil demais, peraí. Eu entreguei para outra pessoa fazer, mas eu investi a primeira vez para pagar, para fazer. Comecei a estudar e percebi que eu poderia pagar uma pessoa para fazer. Então, assim, eu investi de novo. Então, assim, é investimento mesmo, me deu retorno. Esse retorno que deu foi de 10 vezes. Então, é investimento sobre investimento sobre investimento. E vou fazer, a gente, amanhã, a Lu começa, né? Fala um pouquinho de amanhã o que vai começar. Então, O curso amanhã gratuito Escala do Investidor, eu já botei no meu despertador aqui. amanhã a gente tem um curso de graça sobre investimentos, porque sim, é muito importante se aprender a investir. E eu falo sobre tudo que é importante. É importante aprender a definir sua meta de gasto, é importante aprender a fazer dinheiro. Ontem, no Pergunta para a Lu de ontem, na live, a gente falou, eu falei das 30 ideias que eu tive de renda extra. Essa live até está gravada ainda lá no meu perfil. Então, a gente aprende a fazer dinheiro, mas a gente também tem que aprender a multiplicar esse dinheiro que a gente faz. Então, amanhã, quarta e quinta, são 2 aulas de um curso de graça. E aí, quem quiser, é só passar lá no Domine Suas Finanças, tem um post lá para você acessar dominesuasfinancas.com.br/investindo sem medo. Que aí você se cadastra, não é uma live, você tem que se cadastrar para receber o link de acesso da aula. Então, quarta e quinta, às 8h21 da noite, tem que se inscrever em dominesuasfinancas.com.br/investindo sem medo. É totalmente de graça, depois eu vou abrir uma turma de curso de investimentos mesmo, para quem quiser continuar. Mas nessas 2 aulas eu vou dar muito conteúdo para quem quer começar a investir e quem quer entender como é que faz para chegar nesses investimentos mais arrojados, com ações, fundos imobiliários. Então, assim, é muito conteúdo, chega na hora, a gente deve ter uma aula de 2 horas na quarta, mais umas 2 horas na quinta, vai ser um cursinho aí de quase 5 horas. É conteúdo pra caramba para o pessoal perder o medo de investir. Eu prometo também trazer de uma forma bem simples, porque eu já trabalhei no mercado financeiro, mas eu não considero que eu sou de mercado financeiro. Eu fui parar no mercado financeiro meio por acaso, trabalhei 5, 6 anos no mercado financeiro, e eu saí de lá meio abismada de como eles falam difícil, e que não precisa ser difícil desse jeito. Então, assim, contem com a simplicidade. A gente vai desvendar muito desse economês aí dos investimentos. Isso é muito importante você ter falado, Lu, porque investir é para todo mundo. Eu me dei conta disso depois que eu comecei o teu curso, e olha que ele fala de investimento também, o primeiro curso, mas não é tão abrangente quanto esse Escalada do Investidor, e só ali a gente já muda a mentalidade e tira o medo de investir, porque é como você fala, acho que colocam de um jeito muito difícil, né, para você não investir, né, que talvez seja mais interessante que a população fique endividada, e a gente sabe que mas tem gente que não está pronta para esse assunto. Então, mas é mais ou menos por aí, né? Então, assim, eu vou abrir para perguntas, mas antes quero te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, se é alguma coisa que você acha que precisa finalizar, para a gente abrir para essa enxurrada de perguntas. Não, vamos lá, vamos para a pergunta. Eu acho que a gente abordou gente, bastante coisa, assim, do que eu acho que é o tripé, né? O mais importante. Então, se a galera tiver aí alguma pergunta, sou todo ouvidos. E fica o meu convite aqui para a galera que está participando, tá com a gente amanhã no Investindo Sem Medo, que é esse curso gratuito, começa amanhã, quarta-feira. Então, para se inscrever, acessa Domine Suas Financas, Financas mesmo, sem cedilha, né? dominesuasfinancas.com.br/investindo sem medo. E aí, bora, depois de dominar, bora investir e perder o medo de investir. Isso mesmo. Repete para mim, então, o tripé, Lu, que é o fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro. O outro definir fazer suas dinheiro. prioridades financeiras, né? Eu acho que definir metas de gastos passa por você saber o que é importante para você, porque tem gente que usa o dinheiro se preocupando com o que vão falar, com o que estão pensando, né? Na aparência que quer criar, e não é a sua prioridade. Então, definir prioridades e definir suas metas de gastos para as suas prioridades é a segunda, e saber proteger e multiplicar seu dinheiro sem medo, sem se enrolar e principalmente sem depender das outras pessoas. Porque você falou, tem gente que ensina de um jeito complicado e tal, que não quer que a gente saiba. Claro que se a gente não sabe, a gente depende. E aí a gente vai depender do gerente do banco, vai depender do
do assessor da corretora, né? Então, assim, eu não decido nada sozinho, tem sempre alguém decidindo por mim. E quando tem alguém decidindo por mim, essa pessoa, ela tá com a liberdade de decidir por mim e por ela, porque ela pode decidir algo que seja bom para ela também. Então, assim, eu vejo muita gente fazendo besteira nos investimentos, sem saber que está perdendo dinheiro, sem saber que está deixando de ganhar dinheiro, porque alguém foi lá e disse: ah, meu primo falou isso, meu tio falou isso, meu gerente falou isso, o assessor da corretora falou aquilo. E tem gente que me pergunta: Lu, o que eu devo fazer com 100 mil? Gente, para de terceirizar a decisão da sua vida. O meu papel não é dizer para ninguém o que tem que fazer. É ensinar as pessoas a descobrirem qual o caminho. E a gente vai fazer isso a partir de amanhã. Tem gente perguntando aqui, ó, quem ainda não tem reserva pode entrar nesse curso da escalada? Então, Adriana, amanhã o curso Investindo Sem Medo, ele é de graça. Então, o curso Investindo Sem Medo, por ser de graça, ele não tem restrição nenhuma. Eu acredito que todo mundo possa fazer, até quem está endividado, porque aí já vai entender de investimento, já é uma motivação a mais para aprender a investir e para aprender a dominar as finanças. Agora, o que eu vou abrir depois, né, o Escalada do Investidor, é o curso pago que eu abro depois. Quem não tem reserva também pode entrar no Escalada. A única restrição, na minha visão, é quem não domina as finanças. Ó, se você não tem reserva porque, ai, caramba, eu tô toda enrolada, passo no cartão, sobra dinheiro para nada, aí passo no cartão de novo, ou entro no negativo, ou tenho uma dívida. Se tem essa coisa meio baguncinha financeira, é importante primeiro dominar as finanças para depois pagar um curso de investimento. De verdade, eu posso estar dando um tiro no pé. Ai, poxa, eu ia fazer o curso dela, agora não vou mais. Não faz mesmo, não tem problema. Não quero seu dinheiro se você está enrolado. Se você está enrolado, se está vivendo num caos financeiro e quer pagar um curso meu, o meu curso para você é o Domine Suas Finanças, que inclusive deve abrir nova turma por maio, início de junho, a gente está definindo. O que eu vou abrir agora, ao final da semana, que é o Escalada do Investidor, é para quem sente assim que manda no dinheiro. Dinheiro me obedece. Eu ainda não tenho reserva, vou começar a fazer, mas o dinheiro me obedece. Eu defino minhas prioridades e tá tudo bem na minha vida financeira. Então, beleza. Então, vem para o Escalada. É isso mesmo. Pessoal, deixa eu ver aqui, tem mais coisa. Ainda bem que eu tô de óculos hoje, que o pessoal já me conhece. Eu tenho mania de esquecer o óculos. Hoje eu vim de óculos. Essa é a minha dúvida também. Peraí. Essa live vai ficar gravada? Posso divulgar lá pra galera assistir? Vai. Então, tá. Se Deus quiser, sim. Eu dou um ok aqui. Hoje eu tô de óculos, então eu vou fazer certo. Então, só agradecer mesmo, amei ouvir vocês. Tem aluno meu aqui, que é aluno seu. Legal. Alunos meus, que são alunos seus, que te conheceram lá naquela live lá de janeiro. Aí você logo em seguida... não, acho que você já tinha aberto. Eu falei de você no grupo. Eu sei que uma galera, quando se abriu o Domínio Suas Finanças, se inscreveu. E é bom que aí eles entendem a linguagem que eu tô falando lá. Porque quando eu falo de fotografia, eu vou lá, falo do ensaio e tal. Eu não falo só de como dirigir o ensaio. Eu vou lá e falo o seguinte: gente, vamos vender esse negócio, vamos negociar direito e vamos guardar dinheiro. Eu encho o saco deles. A live, quando eu falo de dinheiro, falo de vender, ó aqui, ó, 30%. Ah, Lili, não dá 30%. Bota 5%. Alguma coisa você tem que botar. Então, tem aluno meu que já conversa e entende a linguagem que a gente Legal. fala. Eu acho que é isso. Eu tô vendo umas perguntinhas aqui que dá para responder rápido, para não deixar ele sem resposta. Pode. O Adonai está dizendo, tá. dizendo que ele está numa negociação com o banco, que uma dívida de 7 mil já ofereceram por 2.200. Eu acho que o banco ainda baixa mais. Então, Adonai, não tem como a gente saber, sabe? Já é uma boa redução. É mais do que 50%, né, de redução. E não tem como a gente saber até onde o banco vai. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: define você quanto você quer pagar. Quando a gente tem uma dívida, eu tenho uma dívida de 7 mil. Quanto que eu gostaria de pagar? Em tal mês eu gostaria de pagar tanto. Claro, dentro da nossa integridade de saber qual era a dívida original, né? A dívida original era 2, já está em 10. Eu gostaria de pagar pelo menos 2.500, 3 ou até 2, né? Aí vai de cada um. Né? Não dá para a gente pensar que ia pagar R$ 500 de uma dívida que originalmente é 2. Então você define, você começa a fazer sua reserva de quitação de dívida. No momento em que o banco te oferece algo que cabe na sua rota financeira, que é a ferramenta que a gente cria para a gente visualizar a nossa vida financeira, aí eu digo para o meu aluno: ó, aproveita essa chance, porque o banco ele pode, né, normalmente uma dívida desse valor ele não vai para a justiça, mas o banco pode ir se ele perceber que você não está, né, a fim de negociar. Então, se cabe na sua vida financeira, aproveita, tá? A Ana também perguntou, ela disse que está investindo no Banco Inter, no CDB, só que não entende muito, se eu acho que ela errou.
Quem tem que saber se você errou ou não é você, Ana. Então, eu vou te fazer um convite. Vem amanhã para o curso Investindo Sem Medo, é de graça. Amanhã você vai conseguir saber. É porque eu preciso de algumas horas para te explicar, tá? Então, não dá para ser em minutos. Mas pela sua vida financeira, venha para o curso Investindo Sem Medo. É só acessar dominesuasfinancas.com.br/investindo sem medo. Lá no meu perfil tem as informações. Se de repente você não conseguir anotar, vai lá no Domine Suas Finanças que você consegue ver, tá? E a Ana Luísa comentou que ela não está no caos financeiro, mas herdou um dinheiro, quer muito investir. Então faz isso você também, Ana. Vem para o Investindo Sem Medo, que é de graça. Se ao final do Investindo Sem Medo você achar que já consegue investir sem medo, porque esse é o objetivo, aí beleza, você já faz seus investimentos. Se ao final, dependendo do valor Investindo Sem Medo, você achar que precisa de apoio para investir, aí você pode vir para o curso Escalada, tá bom? Acho que foram essas. Foi. E aí, vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque a Aline travou para mim. Não sei se travou para vocês também. Oi, Aline, tá me ouvindo? Voltei. Tô te ouvindo. Voltou? Voltei. Tá me vendo? Tá. Beleza, e tem mais uma pergunta do Ricardo. Dinheiro entrou, me Do paguei, Ricardo. mas não sobrou para pagar 100% das contas. Então, Ricardo, vou te contar uma coisa. O dinheiro não sobra, é a gente que faz ele sobrar. E a gente não fica esperando para fazer ele sobrar, a gente visualiza antes. Então, assim, o dinheiro entrou, você se pagou, não sobrou. A gente precisa definir a nossa fotografia financeira, que é definir nossas metas de gastos, e depois botar isso numa linha do tempo. Minhas metas de gastos de março, minhas metas de gastos de abril, minhas metas de gastos de maio. E além das metas de gastos, visualizar também a sua meta de receita, se você é autônomo. Então, quanto que eu vou fazer de dinheiro em março, quanto que eu vou fazer de dinheiro em abril, quanto que eu vou fazer de dinheiro em maio, e assim por diante. E você vai acompanhando isso antes da cagada acontecer, entendeu? Você vai visualizando e antes você precisa ver. Então, o que me passa pela cabeça é que talvez você não tenha essa visualização ainda. Você não tem uma rota financeira ainda. Então, você está se deparando com um problema ali, ó. Ih, o abismo está aqui, eu já estou na beirada do abismo, sabe? E o ideal é você enxergar aí, caramba, olha a beirada do abismo lá. Se eu andar até lá, vai ficar ruim. Aí você faz alguma coisa antes. Então, assim, fica aqui meu convite para você me seguir lá no Domine Suas Finanças. Tem uma opção de vídeo, tem uma opção de live. Venha para o Pergunta para a Lu, que eu faço toda segunda-feira às 19 horas, para a gente falar mais sobre isso, tá? Mas, de fato, assim, não dá para a gente... Depois de o problema acontecer, você vai ter que buscar uma solução. Mas o ideal é não deixar o problema acontecer, tá? Lu, uma última pergunta aqui, tá dentro dessa caixa de perguntas, mas a pessoa pediu para não colocar aqui na tela porque aparece o nome. Ela falou que recebeu uma notificação extrajudicial, dizendo que está falando pelo WhatsApp, mas que recebeu notificação extrajudicial de uma cobradora. Deve ser uma empresa, né? Uhum. E ela ficou desesperada, o que ela faz? Tá, vamos lá. Primeira coisa, não tenha vergonha do que está acontecendo na sua vida financeira. Quanto menos você tiver vergonha, mais você vai estar receptivo a receber ajuda. Quando eu parei de ter vergonha, eu já tive 60 mil reais em dívidas, na época eu ganhava 1.800 reais. E eu tinha muita vergonha, eu tinha dificuldade de comprar roupa para o trabalho. Foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, todo mundo na beca, arrumadinho. Eu com meu sapato furado, colando com super bonder. Eu morria de vergonha de tudo. E aí, por vergonha, eu não me envolvia com as pessoas, não conversava com as pessoas, sabe? Não ia almoçar com as pessoas, que eram pessoas que entendiam de finanças, entendiam de dinheiro, entendiam de investimentos, que podiam ter me dado dicas. Quando eu percebi, né, que eu estava me fechando por vergonha, eu comecei a criar novos relacionamentos, conhecer mais pessoas, e aí, de repente, as pessoas me dizem, você tem essa dívida? Poxa, isso se resolve assim. Aí, uma dívida minha de 60 mil reais, conheci um advogado, entramos na justiça. Enfim, as coisas foram muito mais fáceis quando eu parei de ter vergonha. Então, não tenha vergonha. E eu vou te dizer uma coisa, 60% dos brasileiros estão endividados. Então, assim, a vergonha, ela vem de um sentimento de exclusão. Nossa, eu sou diferente. Aí, o que vão pensar de mim? Flor, não vão pensar nada de você, porque está todo mundo preocupado com a própria vida, com o próprio bolso, entendeu? Está todo mundo enrolado. Então, não se preocupe com isso. E uma outra coisa, você, se já tivesse conversado isso com alguém, alguém ia te dizer assim, cara, extrajudicial não é nada. Extrajudicial. Judicial é que está na justiça. Extrajudicial é um nome bonito de dizer,
um papel que não vale nada, estou só te cobrando sendo chato com você. O banco, na hora de cobrar, ele tem duas decisões. Ou ele manda para a justiça, vai pagar advogado, vai pagar todo o custo lá da justiça, aí vai para um processo judicial, e aí é mais perigoso assim, para quem está devendo, porque um juiz pode decidir, penhorar bens, bloquear. Eu tive isso na minha vida, eu tive uma poupança bloqueada, porque uma dívida minha foi para o processo judicial. Ou o banco pensa assim, putz, essa dívida aí, cara, eu vou gastar mais na justiça do que receber da pessoa. E essa dívida aí, se ela não pagar, daqui a uns 6 meses, a gente oferece aí por metade do preço ou mais. Manda para aquele escritório de cobrança chato pra caramba, que vai mandar aquela cartinha assustadora, que ela vai ficar desesperada e vai pagar na hora. Aí, o que o banco faz? O banco manda para o escritório de cobrança cria uma carta ali, né? Cobrança extrajudicial, se você não pagar, vamos penhorar e não sei o quê. E aí você tá aí agora desesperado e com vergonha. Sabe o que você faz? Domina suas finanças, define metas de gastos, aumenta a sua receita, começa a criar uma reserva de quitação de dívida. Eu falo sobre tudo isso lá no meu canal. E aí você define, bom, de hoje, sei lá, até dezembro eu quero ter tantos reais para ir lá e negociar com eles à vista. Fica tranquila, se pegou o caminho extrajudicial, é porque eles não estão a fim de ir para a justiça. E se eles não estão a fim de ir para a justiça, não vai acontecer nada. É só você, seu nome vai ficar sujo, vão ficar te ligando, mas foca no domínio das suas finanças que você consegue negociar. Tá certo. Nossa, hein? Que aula, gente. Isso é uma cultura muito baseada no medo, né? No geral, no tudo, e de fato assusta, e especialmente que não é só judicial extra, parece que é pior que o judicial, só que se você para analisar a palavra é extra, é tipo, é fora do judicial. Exatamente. Então, o povo tá gostando aqui. Tem um empréstimo consignado, além de juro absurdo, o banco cobra taxa abusiva, o que fazer? Aí eu pergunto para a Lu, né? Virou uma pergunta para a Lu. Exatamente. Então vai ficar aqui meu convite, que eu sei que a gente não vai conseguir responder tudo. Sim. Que segunda-feira, toda segunda-feira às 19 horas, eu tenho um programa de 1 hora só respondendo pergunta. Então coloca aí na sua agenda, segunda-feira, 19 horas, entrar no Domine Suas Finanças. Para quem tem empréstimo consignado, uma boa saída é portabilidade. Você fazer portabilidade, você ir lá num outro banco e dizer, ó, eu tenho um empréstimo do banco tal, posso trazer minha dívida para cá? Aí o banco, pode, ó, vamos baixar a taxa de juros. Aí o banco que você tem dívida fica sabendo, fala, não vai não, vamos baixar mais ainda. Então, portabilidade é uma saída. Mas fica aqui meu convite para você ir lá para o Pergunta para a Lu, segunda-feira, 19 horas, coloca aí um lembrete para despertar, porque você não esquece, que eu sei. Segunda-feira, 19 horas, eu estou sempre respondendo pergunta de todo mundo. Então, se ficou ainda mais dúvida aqui, tá todo mundo super convidado a estar lá comigo. Lu, muito obrigada, assim, uma live engrandecedora aqui para todo mundo, por isso que eu quis trazer para esse perfil, que eu tenho mais gente aqui, tem fotógrafo que me segue, tem as minhas mães, minhas clientes, que eu sei que são autônomas, e que se não são, elas vão passar para alguém, vou deixar gravada aqui, e o meu convite para você, quem for fotógrafo, me manda um direct para entrar lá no grupo de WhatsApp, que lá a gente sempre tem uma troca bem bacana, e quem for normal, quem não for fotógrafo, me chama no direct também, porque eu quero fotografar a família de vocês. Eu sou a guardiã das memórias mais caras dos seres humanos. Fotógrafos, entre lá no WhatsApp. Pessoas normais, falem comigo no direct. E pessoas de toda essa live aqui, vão lá no @domine suas financas da Lu, vai lá no link da bio. Acha ela que ela tá aqui. Essa carinha dela aqui, vocês vão reconhecer logo lá, tá bom? E quero agradecer de verdade por a gente estar aqui. Agradecer primeiro, antes de tudo, lá atrás, assim, por você ter transformado a minha vida financeira, porque não é só questão de transformação, coisa bonita, transformação, não. Você trouxe resultado. E isso eu estou conseguindo, da minha maneira, da minha forma, poder passar também para os fotógrafos. E isso tem sido muito engrandecedor, porque ver as pessoas, tirar essa coisa do medo que as pessoas têm, isso não tem preço. A gente olhar para alguém e a pessoa olhar para você e falar assim, e respirar com alívio, isso não tem preço. Então, muito obrigada por isso e por tudo mais. Obrigada a você. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Aos fotógrafos, pessoas normais e todo mundo que está aqui. Obrigada, uma boa noite para vocês. Eu espero vocês lá no Domine Suas Finanças. Amanhã a gente tem curso sobre investimentos, então quem quer aprender a investir, que eu vi algumas perguntas aí, passa lá no Domine Suas Finanças para ver as informações sobre o curso de investimentos de graça, que começa amanhã. E segunda-feira que vem tem pergunta para a Lu. Espero vocês lá.
Obrigada, Aline, por essa oportunidade e a gente vai se encontrando Obrigada, por aí, Lu. tá bom? Sim. Um beijo, Beijo. gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Lu.